Nós estamos com o professor Celso Zilbovícios. Ele tem uma experiência grande de tutoria na Universidade Aberta do SUS e o Celso está dando um depoimento para o nosso curso. E aí ele vai falar a respeito do que é o tutor. Pode falar, Celso, fica à vontade. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. O tutor é diferente do que muitas pessoas achavam no início da educação à distância. O tutor é um agente educativo, ele é um educador. Ele tem funções bastante importantes no processo educativo da EAD e desafios também. Ele, na verdade, assim, ele é uma pessoa, muitos autores dizem que ele é o intérprete do curso. Ele tem a função de fazer a interpretação do conteúdo que foi escrito ou elaborado por um professor conteudista. Ele tem a função de traduzir esse conteúdo para o aluno. Essa tradução é o grande desafio. Como é que se dá a relação dele com esse aluno no dia a dia? Como é a função dele perante a coordenação do curso, os compromissos administrativos? Mas faz dele, então, um personagem fundamental no processo educativo da EAD. Eu posso dizer que ele é um catalisador? Em alguns momentos ele é um catalisador, em outros momentos ele é um administrador também, porque ele também tem a função de controle, de controlar o processo. Quer dizer, quantas vezes os alunos entraram no ambiente virtual de aprendizagem, quantas vezes ele acessou o conteúdo. Então, assim, ele ao mesmo tempo ele é um incentivador do aluno, ele é um personagem que vai estimular o aluno para o seu processo de aprendizagem, e isso também é muito interessante, porque é o tutor que dá acesso para o aluno ao caminho próprio deste. Né? Quer dizer, ele vai ter que mostrar para o aluno que não é do jeito padronizado como ele assistia à aula formal lá olhando ou ouvindo um professor falar. Então, ele é um catalisador na medida que ele vai interferir neste processo do aprendizado. É muito subjetivo em alguns momentos. Tem muitas nuances. Perfeito. E você tem enfrentado dificuldades quanto aos professores na compreensão desse papel de tutoria e quanto aos alunos? O que você tem sentido com respeito a esses atores? Eu acho que não só em relação aos professores. Eu acho que assim, a função da tutoria hoje na educação à distância, ela está sendo elaborada na medida que cada experiência requer uma tutoria própria. Isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, não dá para você dizer que todos os cursos oferecidos em EAD têm o mesmo tipo de tutor ou a mesma função. Então, isso é uma dificuldade. Quer dizer, nós no UnaSUS temos um perfil de tutor. Outras experiências têm outras perspectivas de tutor. Então, assim, é muito difícil, muitas vezes, de você captar essa dificuldade, por várias razões. A primeira é uma questão cultural brasileira. Né? Nós ainda estamos engatinhando no processo da educação à distância. A gente vem de uma cultura educacional muito presencial, ela é muito afetiva, ela é muito corpo a corpo, olho no olho. E é muito difícil, as pessoas alegam, não, mas a relação pelo computador é fria, isso é típico do hemisfério norte. Não necessariamente. E aí cabe ao tutor também fazer com que essa relação não fique fria. Acho que essa é uma das questões importantes. É difícil. Né? A outra dificuldade exatamente diz respeito à questão da relação do tutor com seu aluno. O tutor, ele particulariza o aluno no processo do curso. Na medida que ele tem um número bem restrito de alunos, ele vai trazer o conteúdo, ele vai trazer a pedagogia, a estratégia pedagógica utilizada para todos os alunos, ele vai ter que adaptar aquela estratégia, aquele conteúdo para o seu grupo de alunos. Então, ele vai ter que transformar essa relação numa relação não fria, numa relação de empatia, de estímulo, de ânimo, às vezes de dificuldades, assim, bom, qual é a tua dificuldade e assim por diante. Então, assim, ainda é difícil. Está se construindo esse personagem chamado tutor. E acho que nunca vai se parar de construir, na verdade, porque as coisas vão mudando.
Sensacional, Celso. Eu quero te agradecer. Foi uma experiência muito gostosa participar nessa entrevista e poder colaborar com a construção desse conhecimento dentro do nosso curso. A gente espera contar com você em mais oportunidades, porque você tem muito a nos ensinar. Viu? Com Muito prazer. obrigada. Imagina, prazer.